Louvado seja Deus. Então, semana passada nós começamos uma mensagem, o pecado e as suas consequências. E agora nós vamos estar dando continuidade por base no mesmo texto, mas nós vamos expandir um pouco, porque na semana passada ficaria muito longo fazer por inteiro. Então nós vamos ler novamente o mesmo capítulo, mas vamos ver novos aspectos. Nesse primeiro momento, onde nós fazemos essa leitura de pé em reverência à palavra do Senhor, vamos ler somente até o versículo 7. E posteriormente nós lemos o restante, tá bom? Então, Gênesis, capítulo 3, versículo 1 até o 7. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe, no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu, deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Até aqui. Vamos orar ao Senhor, depois a gente continua a leitura. Espírito Santo de Deus, vem agora, ó Pai, com essa mesma graça que nós temos sentido desde o início desse culto. Trabalhar nos nossos corações, ó Deus. Para que, ó Pai, a Tua palavra, Senhor, possa verdadeiramente transformar e trazer vida para nós, Senhor. Pois a Tua palavra é vida, Senhor. A Tua palavra, ó Deus, nos transforma. A Tua palavra nos liberta. A Tua palavra, ó Deus, nos dá ânimo. A Tua palavra nos revigora. Derrama, Senhor, da Tua graça sobre nós. Fala aos nossos corações. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmão, pode se assentar. Na semana passada nós fizemos a exposição do capítulo 3 até do versículo 1 do capítulo 3 até o versículo 19, onde nós vimos a origem do pecado e as suas consequências. Nós vimos que todas as consequências apresentadas nesses versículos, elas são vistas hoje no dia a dia. E aí nós podemos ver a origem do mal, a origem de tudo o que acontece de errado nesse mundo, e depois nós vimos a promessa de Deus sobre a vinda do Messias e como o ser humano pode ser liberto das consequências e da morte que vem através do pecado. Então, primeiramente, nesses 7 primeiros versículos que nós lemos, o que aconteceu? É nos apresentado que Deus havia deixado um mandamento, um único mandamento para o homem e para a mulher, que eles poderiam comer de todos os frutos, poderiam usufruir de tudo o que havia no jardim, porém não deveriam, em hipótese alguma, comer ou tocar num fruto específico que ficava no meio do jardim, pois ele traria a morte. A serpente, nós sabemos que é Satanás aqui trabalhando através do animal, se aproxima da mulher e insinua que talvez essas palavras não seriam verdadeiras. E aí nós destrinchamos como é a artimanha maligna
E como essa artimanha começa? Primeiro, ele gera um exagero da ordenança do Senhor. Nós vimos que isso acontece nos dias a dia, sabemos disso. A gente vai falar, você é crente, você é Bíblia. Satanás sempre vai levantar alguém para falar, nossa, mas você não pode fazer nada. Meu Deus, você não pode se alegrar, você não pode curtir, você não pode ter uma vida feliz, você tem uma vida muito parada, uma vida muito fechada. Sempre vai haver isso, um exagero. Como se a vida do crente fosse uma vida sem alegria, fosse uma vida sem nenhum tipo de lazer, fosse uma vida de opressão, de sofrimento somente. Então, sempre tem essa maximização. Ele exagera na consequência da ordem do Senhor. Depois, ele vai gerar dúvida sobre essa ordem. Quando a mulher responde firmemente e corretamente, dizendo, olha, Deus não nos proibiu de comer de todos os frutos, apenas de um específico. Aí Satanás vai trazer a dúvida. Ele vai falar, mas por quê? Você falou que vocês vão morrer? Vão nada. Isso é conversa. Ele sabe que no dia que vocês comerem, vocês serão iguais a ele. Então ele primeiro traz um exagero. A gente olha a vida cristã, a gente olha a palavra de Deus e fala, eu não sou capaz de viver dentro disso. Eu não sou capaz de viver dentro dessas regras. Eu não consigo, a minha vida não se adequa a isso. Depois ele vai gerar dúvida, será que é isso mesmo? Tem nada a ver. Será que tem que ser desse jeito mesmo? Espera aí, será que não pode ter? E depois da dúvida, ele vai gerar a afronta, que é dizer, se vocês comerem, vocês serão como ele. Então, primeiro ele ataca a ordem, depois ele ataca a obediência, e por fim ele ataca a figura do próprio Deus, em dizer que Deus não queria que o homem e a mulher comessem do fruto, porque ele estava privando eles do prazer de ser como ele. Então ele chega e fala, sem essa desobediência, você não será feliz. Deus está privando você de uma alegria imensa, que você só terá se desobedecer ao que está escrito aí. E o pecado se apresenta dessa forma. Você só será feliz se tiver uma vida de adultério. Você só será feliz se tiver uma vida de bebedeiras. Você só será feliz se tiver uma vida promíscua, sexo fora do casamento, viver ao mundo afora. Você só será feliz se estiver distante da Bíblia, estiver distante do que está escrito aqui. Se você viver de acordo com o que está escrito aqui, você não será feliz. É isso que o diabo faz. Hoje, através não mais de serpentes, mas através fomentando o pecado que já há no nosso coração e levantando muitas das vezes pessoas para tentar nos tirar da graça do Senhor. Ele faz isso. Mas o que nós vimos nas consequências do homem e da mulher terem comido do fruto é que Satanás, como pai da mentira, havia os enganado. Porque esse prazer momentâneo que ele os prometeu, dizendo que eles seriam iguais a Deus, só trouxe para eles culpa e condenação. Somente isso. Porque assim que ela olhou para o fruto, ela viu que ele era bonito, ele era agradável, e que através dele ela poderia obter discernimento para ser igual a Deus. Quando ela toca nele, quando ela come, e seu marido também toca e come, a única coisa que eles ganharam foi vergonha. Porque eles olharam um para o outro, viram que estavam nus, ficaram completamente envergonhados. A alegria daquele pecado foi tão momentânea que nem se compara às consequências ruins que ele trouxe. E assim também é nos dias de hoje. As alegrias do pecado, momentâneas e passageiras, não conseguem pagar as consequências terríveis que vêm depois deles. O adultério vai trazer consequências. A desobediência a Deus vai trazer consequências. E essas consequências são muito maiores do que o prazer momentâneo que foi dado pelo pecado. E Satanás sabe disso, mas ele é o pai da mentira. Ele gera no coração do ser humano, eu preciso disso. Eu tenho que fazer de tudo para ter isso, porque eu preciso. E no primeiro momento em que você faz exatamente aquilo que foi impulsionado a fazer, ele próprio como acusador vai apontar o dedo
humilhar a alma e reduzir ela no pó. Falar, você não presta, você não vale nada. E diante de Deus, assim como ele estava quando foi acusar Jó, ele fica lá constantemente acusando, aquele ali não presta, aquela ali não presta. Eu instiguei e ela fez. O pecado é assim, parece bom aos olhos. O paladar chega a salivar quando olha, quando nós estamos diante dele. Mas depois que ele entra na nossa vida, ele só traz destruição. E o que foi que o pecado destruiu? Nós vimos, ele afasta o ser humano do Senhor, versículo 8. Ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim, mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando, onde está você? Então, o pecado nos afasta de Deus. Deus estava lá para ter intimidade, para ter comunhão com o ser humano, mas o ser humano escondeu-se de Deus. E é isso que nós fazemos constantemente. O chamado do Senhor para a humanidade, para que a humanidade venha estar com Ele, arrependa-se de seus pecados, venha ter intimidade com Ele. O ser humano tenta se esconder ao máximo disso. Vai falar de Bíblia para alguém que não quer saber, ele foge, ele se esconde. Se você bater na porta, ele finge que não tem alguém ali. Se você falar, ele se aborrece, ele briga com você, porque ele não quer ouvir, ele não quer saber, ele se esconde de Deus. A maldade no coração e na mente, versículo 10, ele respondeu, ou seja, o homem, Adão, ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou, quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi de comer? Ele se escondeu, sentiu vergonha do seu próprio corpo e do corpo da sua esposa, porque a maldade. Não havia mais a pureza, eles andavam nus, não se envergonhavam, por quê? Porque não havia maldade, não havia malícia, não haviam pensamentos ruins. Agora essa malícia no coração vem, e o pecado é isso. É esse mal que está na nossa alma, que constantemente milita contra as coisas de Deus. É essa fúria que muitas das vezes é difícil e não controlamos. É essa vontade muitas das vezes de falar o que não deve. São esses impulsos carnais que constantemente ficam ali nos afligindo, nos impulsionando a fazer coisas erradas. A maldade da mente e do coração. E Jesus vai falar, não é o que entra no homem que o contamina, mas o que sai dele. Nós já estamos cheios de pecado. E quando nós deixamos que essa natureza pecaminosa saia para fora, nós cometemos o ato do pecado. Mas o impulso maligno já está em nós, a maldade da mente já está em nós. E nós podemos ver essa maldade desde os primeiros anos até a nossa velhice. Nós vemos que é uma luta constante para segurar ela. E é difícil. Ela foi gerada no nosso coração pelo pecado. A crise familiar, versículo 12, disse o homem a Deus, foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore e eu a comi. A consequência do pecado é a morte. Ele não quis saber se Deus iria castigar a mulher dele ali na hora ou não. Ele simplesmente apontou o dedo para ela e falou, foi ela, e quem me deu foi o Senhor. Crise familiar. Crises diversas, batalha dentro do lar, é marido contra a esposa, esposa contra o marido, filhos contra os pais, pais contra os filhos, ao ponto de a gente ver coisas horrorosas, até mesmo de famílias se matando, e ocorrendo coisas, e não era para ser assim, não deveria ser assim. Deus criou a família justamente para exemplificar o quê? A união que Ele tem com Ele mesmo, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, Pai, Filho e Espírito, nós, pais, filhos, juntos. Deus cria a família para exemplificar o amor. O Jesus Cristo é o noivo, a igreja é a noiva. O casamento representa o amor de Deus pela igreja. A família representa a união de Deus. Deus fez a família para que ela fosse unida, para que homem, mulher e sua prole se completassem em amor. Mas o que o pecado traz? O pecado traz a divisão, traz a falta de perdão, traz as traições, traz o abandono. O pecado traz coisas ruins. Posteriormente, ele traz essa guerra que nós temos hoje com a criação, com a natureza. Versículo 13. O Senhor Deus, então, perguntou à mulher, o que foi que você fez?
Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu a comi. Então o Senhor Deus declarou à serpente: uma vez que você fez isso, maldito é você entre todos os rebanhos domésticos, entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará, e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, e este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. A consequência do pecado, não só sobre a humanidade, mas também sobre a natureza. E mais para frente nós vamos ver como isso se desenrola. A natureza hoje luta contra o homem, e o homem contra a natureza. Ao invés do homem ser o guardião da natureza, o homem oprime a natureza, e como contrapartida a natureza revida. E nós vemos as enchentes, nós vemos as tragédias naturais que acontecem, que também não faziam parte do plano do Senhor. Diz versículo 16. A dor na maternidade. A mulher declarou, ou seja, Deus declarando à mulher: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com o sofrimento você dará à luz a filhos. Então, a dor do parto, aí nós podemos falar: mas essa pelo menos foi vencida. Hoje a gente tem a cesárea, hoje nós temos formas de fazer com que o parto não seja tão doloroso. Mas o que nós podemos tirar disso aqui, irmãos, é que não somente o parto em si é doloroso, mas isso as irmãs, os pais, aqueles que já são pais, podem falar perfeitamente. Não é só o momento do parto que é doloroso, mas toda a caminhada com seu filho será banhada de dores. Se ele for uma criança, um jovem excelente, perfeito, que não te dá dor de cabeça nenhuma, você terá dores de imaginar ele na rua num mundo tão perverso. Isso lhe dará angústia. Ele vai sair de casa e você vai ficar angustiado, porque você não sabe se ele vai voltar vivo. Isso vai gerar no teu coração dor. A maternidade, a paternidade, principalmente a maternidade, ela é dolorosa. Tem alegrias? É óbvio que tem. Nós sabemos que tem, louvado seja Deus que tem, o amor, a amizade. Mas ela traz também dor que não deveria ter. Mas ela traz a dor da perda, a dor da saudade, a dor do amor que você sente por aquela criança e saber que não vai poder protegê-lo de tudo. Tudo isso vem do pecado. Com sofrimento você dará luz a filhos. Ainda no mesmo versículo nós vamos ver o segundo. Mais uma consequência: seu desejo será para o seu marido e ele a dominará, visto que você deu ouvidos perdão, já estou adiantando. Com sofrimento você dará luz a filhos, seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. Temos aqui a origem do quê? Da violência contra a mulher, do machismo, da brutalidade que muitas das vezes o homem demonstra para com a mulher, que também não faz parte da vontade do Senhor. Desde o princípio, Deus havia feito o homem para liderar, para comandar sua família, mas não através da violência, não através da opressão, não através do maltrato, mas sendo como Deus é, amando-a a ponto de, através desse amor, transformar o coração dela, como Deus faz com a igreja. Mas por causa do pecado, e vejam bem, não é da vontade de Deus que isso aconteça, ele está falando a consequência do pecado, por causa do pecado. Por quê? A mulher deu fruto a Adão, porque ela achou que era algo bom, mas o que ela gerou no coração do Adão? Um sentimento maligno que ele vai usar contra ela mesma, porque agora ele vai ver que o corpo dele é um pouco mais forte que o dela, e pelo pecado do coração dele, ele vai usar isso contra ela. E nós vemos que não importa a cultura, e muitos vão dizer: isso é por causa das religiões. Não é, até mesmo em países que são completamente ateístas, nós vemos tradições onde a mulher sempre é rebaixada. E não era da vontade de Deus que isso acontecesse. É a maldade do homem, faz parte do coração maligno do homem. É por isso que nós, como homens de Deus, precisamos sempre rever os conceitos e tentar ser como Cristo Jesus ensinou. Amar a esposa, amar a família como Cristo ama a igreja. Porque esse é o exemplo perfeito de amor, Cristo Jesus. E não o que nós vemos hoje, porque é um amor distorcido através da violência. Versículo 17, agora para o homem.
E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenei que não comesse, maldita é a terra por sua causa, com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. O trabalho, e hoje em dia pela mulher está dentro do mercado de trabalho, não só para o homem, mas também para a mulher. Trabalhar é algo difícil e pesado. Poucas são as pessoas que trabalham naquilo que gostam e provavelmente nem sempre gostarão de estar trabalhando naquilo. Porque haverão momentos em que vai ter um prazo para entregar, vai ter um cliente chato, vai ter um patrão chato, vai ter dificuldade na própria empresa. O pão de cada dia hoje é sofrido, tem que trabalhar para comer, tem que lutar para isso. Sendo que no jardim o próprio Deus regava ele, já tinha tudo. O homem só precisava cuidar e era um trabalho prazeroso. Hoje não é mais prazeroso, é pesado. É pesado. As dificuldades da vida são pesadas. E nós vimos aqui também uma coisa: maldita é a terra por sua causa. Então agora a natureza milita. Além de nós termos que trabalhar para comer, ainda temos toda a terra conspirando contra nós. Porque há vírus que você não enxerga, que vão jogar você no chão, vão te impedir de trabalhar, vão tirar a tua renda e vão deixar você na miséria com a sua casa. A natureza luta contra nós. São enchentes que vêm e levam tudo da pessoa. A pessoa fica sem nada, sem nada, nem comida, nada. A natureza luta contra nós. Além de lutar para conquistar e trabalhar todas as coisas, pode vir uma chuva e levar tudo. Não tenho mais certeza de nada. A terra é maldita por nossa causa, por causa do ser humano. E mais uma consequência que nós vemos: ela, ou seja, a terra, lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará a morte. O que o diabo falou? Vai morrer a nada, isso é conversa fiada. O que morreu o quê? Come que você vai ser igual a Deus. Vieram todas essas consequências, e aquilo que Deus falou no início também. Você vai voltar para o pó. Eu te tirei de lá do pó, e você vai voltar para ele. E conforme nós vamos vivendo, nós vamos sentindo pouco a pouco que o nosso corpo está virando pó. E aqui eu não estou falando da questão da beleza, mas da fragilidade do nosso corpo. Basta um vírus invisível para nos jogar. Nós somos pó, nós somos nada. A nossa vida se vai por nada. Escorregar no banheiro pode ser muito perigoso. Descer uma escada pode ser muito perigoso. Ir numa piscina como nós estávamos ontem pode ser muito perigoso. A nossa vida não é nada. Qualquer coisa pode levar a nossa vida. Nós somos pó, e ao pó nós vamos voltar. A palavra de Deus sempre se cumpre, é sempre verdadeira. O diabo tenta gerar no coração da humanidade que isso aqui é conversa fiada, mas a palavra de Deus é verdadeira. E como nós sabemos que ela é verdadeira, tudo o que é apresentado aqui, nós vemos no dia a dia. Não precisamos de um estudo teológico para encontrar essas consequências aqui. Não precisamos de um estudo teológico para isso. Basta, no meu dia a dia, eu parar e observar. Aí, está tendo briga dentro da minha casa, igual foi falado lá. E eu estou doente, igual foi falado lá. A consequência veio, sempre vem. Mas o que nós vimos? Qual é o escape dessas consequências? Está na promessa que o Senhor deixou, né? Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Que descendente é esse? É Jesus Cristo. É Ele quem, através de uma mulher, ou seja, Deus colocou Ele em uma mulher, Ele nasce. Esse descendente pisa a cabeça da serpente. Jesus Cristo tem poder e autoridade para desfazer todas as obras do diabo. Tudo aquilo de ruim que o diabo pôs nas nossas vidas, nos nossos corações, todas as armadilhas, todas as prisões, Jesus Cristo tem o poder de libertar-nos completamente. E só Jesus Cristo pode fazer isso. Por isso a necessidade do homem
quando digo homem, a humanidade, converter-se ao Senhor, arrepender-se dos seus pecados, confessar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Por quê? Porque aí Cristo vem e opera a sua obra nas nossas vidas, nos libertando das consequências do pecado. Então, qual é a esperança para a minha família? Jesus. Qual é a esperança para a minha saúde? Jesus. Qual é a esperança para que eu tenha prazer em viver, mesmo essa vida difícil, onde eu tenho que trabalhar tanto, lutar tanto para poder sobreviver? Jesus. Só Ele pode dar sentido, só Ele pode restaurar aquilo que deveria ser da vontade do Senhor. É por isso que eu tenho esperança em Jesus. Esperança para a família, esperança para o casamento, para o filho que está perdido. Jesus, Ele é a esperança. E a morte? Da morte ninguém escapa. Jesus escapou da morte, ao terceiro dia ressuscitou dentre os mortos. E em Jesus Cristo nós também escaparemos da morte. Porque esse corpo aqui vai para o pó de fato, como a palavra de Deus fala. Mas Ele salvará a alma e a ressuscitará junto consigo e nos levará para viver eternamente no seu trono de amor, onde não mais haverá morte e viveremos eternamente sem nenhuma dessas consequências do pecado. Em paz, em felicidade, na presença do Cordeiro Santo de Deus. Então Jesus Cristo pode reverter todas essas consequências e por isso é necessário clamar e buscá-lo. Mas nós sabemos que a vida cristã é uma vida de caminhada. Embora nós venhamos a aceitar a Cristo Jesus, ou melhor, quando Ele nos aceita, quando nos arrependemos, Ele nos aceita para si. Transforma as nossas vidas. A nossa natureza permanece pecadora, o nosso corpo permanece pecador. Continuaremos a lutar contra o pecado, então como fazer valer isso que Cristo Jesus fez em nós? Como não retroceder ao pó que Ele nos tirou, assim como Adão retrocedeu ao pó novamente? Cristo Jesus resgatou as nossas vidas, nos transportou do império das trevas para o reino do seu amor. Mas assim como Adão e Eva estavam no Éden, nós também, mesmo no reino do amor de Deus, ainda assim costumamos nos desviar e voltar, como o povo de Israel que queria voltar para o Egito, como o porco que sempre volta para a lama. A nossa natureza é propensa a voltar ao pecado. Então, como no dia a dia nós podemos lutar contra o pecado para impedir que as consequências do pecado voltem para as nossas vidas? Pois Cristo Jesus nos libertou das consequências do pecado, mas quando constantemente pecamos, nós trazemos as consequências de volta. E elas muitas das vezes perduram mesmo com o perdão de Deus. Porque Deus muitas das vezes nos liberta do peso do pecado, mas nem sempre das consequências dele. E isso é pesado para nós. Como resistir, como lutar a isso? Aí eu convido você a abrir em Mateus 4. Onde nós vamos ver agora o segundo Adão, Jesus Cristo. Ele vai enfrentar o mesmo que o homem e a mulher enfrentaram, uma tentação. O diabo vai tentá-lo quase da mesma forma que tentou Adão e Eva. Mas nós vamos ver a diferença do comportamento de Jesus e como nós podemos usar isso de exemplo para não cairmos nas tentações e nos pecados da vida. Então, Mateus capítulo 4. Mateus, capítulo 4, vou fazer a leitura do primeiro versículo. Então, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Como ele chega para Adão e Eva? Foi isso mesmo que Deus disse? E agora ele chega dizendo: é você mesmo Filho de Deus? Sempre gerando o quê? Dúvida. Ele traz a dúvida, ele traz a incerteza, ele é a artimanha dele. Ele começa a plantar dúvida no coração do ser humano. Será que é isso mesmo? Eu acabei de ler na Bíblia, mas, será que é desse jeito mesmo? Será que é tão pesado assim? Será que é tão difícil? Vai ver como ele chega. És tu o Filho de Deus? Manda
que essas pedras se transformem em pães, ou seja, queria que Jesus quebrasse o propósito dele do jejum, para demonstrar que ele era fraco. Versículo 4, Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aqui ele está citando Deuteronômio 8, versículo 3. Então, parece que o início é semelhante. Satanás gera dúvida, o ser humano, aqui representado por Jesus, faz a mesma coisa que Eva fez, mantém a palavra de Deus. Falou, não, está escrito na palavra de Deus, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. O que isso significa? Não se deixe dominar pelas necessidades. Nem só de pão viverá o homem, como assim? Nos momentos de necessidade, nós somos levados a cometer pecados, muitas das vezes a ser desonestos, para conseguir uma vantagem. Nos nossos momentos de necessidade, o Satanás apresenta facilidades. Só que essas facilidades vêm do inferno e vão nos levar para lá. Nem só de pão viverá o homem, ou seja, eu não preciso ir contra a palavra do Senhor para conseguir o meu pão. Por quê? Porque a palavra do Senhor me sustenta, eu viverei pela palavra do Senhor. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Eu confio no meu Deus para o meu sustento. É a resposta que Jesus deu. Eu confio no meu Deus para o meu sustento. Eu não preciso pecar para ter o sustento. Então, ou seja, o diabo, versículo 5. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse, ou seja, fez um milagre, pegou ele, teleportou ele para um outro lugar. Como nós falamos sempre nas quartas-feiras, Satanás também tem poder de fazer coisas que aos olhos do homem parecem maravilhas, mas sempre o arrastarão para a condenação. Versículo 6. Novamente o diabo falando, se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, e ele dará ordem aos seus anjos, a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Isso aqui é o Salmo 91, que muita gente gosta de deixar aberto em casa, versículo 11 e versículo 12, viu? Deixar o Salmo 91 aberto em casa não adianta nada, porque o diabo lê ele também. Você deixa ele aberto lá, ele vai ler e vai usar contra você, como fez contra Jesus. Então não adianta deixar ele aberto. O diabo leu, ele sabe o que está escrito. Novamente trazendo o que agora? Desvirtuando a palavra do Senhor. Vai morrer nada. Foi isso que ele falou? Vai morrer nada. Aqui ele chega e fala, não está escrito que é para você pular e ele vai te segurar? Que obviamente a gente tem que entender que quando é uma leitura poética, não necessariamente nós precisamos levar ao pé da letra. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita. Então se tiver um massacre rolando na rua, eu vou ficar lá parado, porque a palavra de Deus diz que eu não vou... Não, está sendo figural. O que a palavra de Deus está dizendo? Mesmo que ao nosso redor esteja a maior calamidade, Deus está cuidando de nós. É fácil de entender. Mas o diabo vai levando o que? Ao pé da letra, como ele fez lá atrás. Vai morrer nada. E de fato, eles não morreram na hora. Ele coloca ao pé da letra para tentar fazer parecer absurdo. Vai, se joga daí, não está escrito que pode. Não está escrito que é para fazer isso? E qual é a resposta de Jesus? Ele vai trazer o quê? Lucidez a essa loucura que o diabo apresenta para ele. Versículo 7. E foi aqui que Eva e Adão caíram. Por quê? Porque Eva e Adão tentaram a Deus. Ele falou, vai morrer nada. E eles falaram, vamos comer mesmo para ver no que vai dar? Tentaram ao Senhor a palavra de Deus. Mas Jesus já faz o contrário, ele não vai cair nisso. Jesus lhe respondeu, versículo 7. Também está escrito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Novamente, voltando lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 16. Então, Adão e Eva se deixaram levar pelas emoções. Jesus não, ele se manteve o quê? Firme na palavra do Senhor. Adão e Eva deveriam ter feito o mesmo. Por quê? Satanás ia dizer, vai morrer nada, se vocês comerem vocês vão ser igual a Deus. E se eles batessem o pé e falassem, não, o Senhor falou e é isso e está acabado, nós não veríamos as consequências terríveis que nós vemos hoje. Mas eles se deixaram levar pelas emoções. Jesus não, ele se manteve firme na palavra do Senhor. Devemos tomar cuidado com as nossas emoções, porque o diabo sabe muito bem como manipulá-las.
Por isso, quando a gente fala no curso de membros que nem toda palavra bonita que faz a gente chorar, que faz a gente se emocionar vem de Deus, é por causa disso. Porque o diabo faz também a gente se emocionar, faz a gente tomar decisões precipitadas. Ele sabe manipular nossas emoções, manipulou as emoções do ser humano antes do pecado, quanto mais agora que nós estamos no pecado. Ele sabe manipular. Como que nós podemos segurar nossas emoções para não fazer nada que vá contra a vontade do Senhor? Se manter firme na palavra de Deus. Porque Jesus Cristo sabia tudo isso aqui que está escrito em Deuteronômio, isso deu força para ele. Ele, como Deus, obviamente inspirou, mas ele, como homem, leu, estudou. Desde os 12 anos ele ensinava no templo. Jesus Cristo lia a própria palavra, ele aprendia, ele era um mestre dela. Quer ter força para lutar contra o pecado? Palavra de Deus, tem que ler, tem que meditar. Não pode ser feito com preguiça, não pode ser feito de qualquer jeito, não pode ser feito só porque tem um papel da leitura diária, essa aqui é a minha cota, tá bom, e não entendi nada, não. Separa um tempo para isso, separa um horário, separa um momento, e muitas das vezes nós somos muito hipócritas, e eu me incluo, porque nós dizemos que não temos tempo, mas nós temos sim, porque para fazer tanta besteira nós temos, para pecar nós temos muito tempo. E a verdade é essa, por lazer nós temos tempo, para trabalhar nós temos tempo, mas o que Jesus falou? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ainda que seja o trabalho que está me impedindo de ler a Bíblia, que ele fique de lado e eu me concentre na palavra do Senhor, porque o que me sustenta é a palavra de Deus. Jesus Cristo se segura nela. Irmão, Jesus Cristo é homem. Estava 40 dias e 40 noites sem comer. Você acha que ele não estava com fome? É óbvio que estava. Ele não tinha um pecado como nós temos, mas ele tinha o quê? As necessidades humanas. E o diabo está usando as necessidades humanas contra ele. Jesus Cristo era desacreditado até pela sua família. E o diabo está falando o quê? Voa aí com os anjos e prova que tu é Deus. Ele está jogando as necessidades. Ele joga sujo e baixo mesmo. Mas é a palavra de Deus que vai nos sustentar para que nós não caiamos nas armadilhas dele. Versículo 8. Depois, ou seja, ele não desiste, continua, por isso que chamam de tinhoso. Depois, o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse, tudo isso te darei, se te prostrares e me adorares. Não deu certo de primeira, não deu certo de segunda, ele vai chutar o balde e vai falar, olha, abandona esse Deus aí, me serve, e eu vou te dar toda a glória da terra. E ele tem dado a glória da terra a pessoas que estão o adorando e o cultuando constantemente. Muitas pessoas que nós vemos hoje em altos escalões, eu não estou falando só de poder político, não. A fama, o sucesso. Ou a pessoa, às vezes, é pobre e miserável, mas tem aquela alegria que ela acha que felicidade que eu tenho com esse modo de vida. Se acha, que alegria que eu tenho. Deram suas almas ao diabo em troca de prazeres momentâneos. E ele deu o que elas querem. Através da corrupção, muitos enriqueceram. Através da violência, muitos conseguem seu objetivo. Através dos adultérios, muitos têm alegrias passageiras. Através da mentira, muitos conseguem vantagem. Através da desonestidade, muitos crescem na empresa, crescem no trabalho. Têm oferecido suas almas a ele. E ele tem dado a glória dessa terra. Mas a glória dessa terra vai perecer junto com ele e junto com aqueles que estão se oferecendo a ele. Porque esse mundo jaz no maligno. Ou seja, esse mundo está morto. Aqui jaz o fulano de tal, lá na lápide, ou seja, ele está morto ali. E o mundo está morto nele, porque o mundo se ofereceu a ele para ter vantagens, para ter sucesso, e ele tem devastado as almas. Ele tem jogado elas no pó. E a gente vê hoje as celebridades mais seguidas são aquelas que estão com a vida no pó. A pessoa não tem moralidade nenhuma, a pessoa não tem respeito por si própria nem por ninguém, mas ela está lá no topo e todo mundo exaltando como um grande pensador, uma grande pensadora, como uma pessoa maravilhosa. O mundo está cultuando essa glória terrena, mas ela vai arrastar o mundo para o inferno. E tudo que o diabo nos oferece é um anzol. A gente estava falando ontem do peixinho, né? Foi no anzol e se lascou. Vou contar. Foram no Hotel Fazenda, tinha uma brincadeira meio sem graça lá.
As crianças jogavam um anzol, pescavam o peixinho, depois tirava e jogava na água, né? Para fazer pega e leva. Sendo que a criança não tem a habilidade de um pescador, vai puxar do jeito que tiver que puxar. Puxaram a barriga do peixe, arrasaram, mataram um peixe. Seu diácono, como muito bom de coração, falou: o peixe não morreu, não. Ele tá desmaiado. Aí o cara: morreu sim! E as crianças chorando. Ele: não, morreu não, vou jogar na água. Não adianta jogar na água não, vou jogar pro gato, tá morto esse peixe. O pecado é assim. Ele vai como um anzol. Vai, sendo que o diabo não tem a moralidade do pescador que vai jogar o peixinho de volta ou que vai usar para comer, não. Ele vai pegar para destroçar. Ele vai pegar para arrasar. Ele joga o anzol do pecado. Nós, como criaturas mais tolas que peixe, nós vamos, todos felizes. Ele nos fisga, nos puxa, nos mata, nos estraçalha. É isso que o pecado faz. É isso que ele queria fazer com Jesus. Foi isso que ele fez com Adão e Eva. Ele jogou a isca, morderam. Ele puxou, estraçalhou. Arrasou com a humanidade toda. E tem estraçalhado com as famílias. Tem estraçalhado com os casamentos. Tem estraçalhado, gente, com a natureza do ser humano. O ser humano não tem mais noção do que ele nasce. Não sabe mais se nasce homem ou se nasce mulher. Olha que ele estraçalhou tudo. O ser humano não sabe mais o seu próprio gênero, o seu próprio sexo. Ele estraçalhou tudo. Todos os aspectos da humanidade, ele estraçalhou tudo. E tem estraçalhado cada vez mais. Antigamente havia pelo menos um pudor. Hoje matam sem pudor nenhum. Hoje fazem violência sem pudor nenhum. Ele está cada vez mais aniquilando a humanidade. E vai continuar fazendo isso até que a humanidade esteja toda no inferno junto com ele. Porque esse é o prazer dele. É arrastar quantos ele puder junto com ele para a condenação a qual ele já está sentenciado. E o que Jesus Cristo vai fazer agora? Jesus Cristo lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Novamente, trazendo a palavra do Senhor. Satanás vem com os prazeres terrenos. O Senhor Jesus Cristo vem com a fidelidade a Deus. Se nós queremos vencer o pecado, precisamos nos apegar à palavra de Deus e nos lembrar da aliança que nós temos com o Senhor. Somente a Deus prestará culto. E prestar culto a Deus não é somente não nos prostrarmos a deuses estranhos, mas é viver de acordo com a palavra que Ele nos deixou. Porque se eu digo que sirvo a Ele, mas o meu modo de vida é totalmente contrário, vamos voltar lá na epístola, no livro de Tiago, que nós fizemos a exposição completa aqui. É uma fé morta, é uma fé vazia, é uma fé que não tem sentido. A fé de Jesus é viva. Por quê? Porque Ele crê naquilo que Ele fala. Ele vive aquilo que Ele fala. E nós, como cristãos, precisamos disso. Acima das nossas necessidades, acima dos nossos desejos, acima das nossas vontades, fidelidade ao Senhor. Somente a Ele prestará culto. Eu vou glorificar Ele na minha casa. Eu vou glorificar Ele na minha família. Eu vou glorificar Ele no meu trabalho. Eu vou glorificar Ele nos meus sentimentos, nos meus desejos. Tudo que eu farei é para a glória do nome dEle. E aquilo que não for para a glória do nome dEle, sai de perto, porque é do diabo. Versículo 11, para a gente encerrar. Então o diabo o deixou, e os anjos vieram e o serviram. Deus não nos abandona em necessidade. O diabo oferece coisas passageiras e nos faz muitas vezes acreditar que Deus nos abandonou. Mas quando nós resistimos às tentações do diabo, nós podemos ver: Deus está cuidando de nós. Deus não abandonou Jesus na necessidade. Os anjos dele foram lá e o serviram. Deus não nos abandona em necessidades, sejam elas emocionais, sejam elas físicas, sejam elas terrenas, sejam elas espirituais. O nosso Deus supre todas as nossas necessidades. Ele supria as necessidades de Adão e Eva. Eles não tinham a necessidade de comer daquele fruto. As necessidades deles estavam supridas. Nós hoje
Não precisamos do pecado para suprir nossas carências e necessidades. Não precisamos. Deus supre cada uma das nossas necessidades. Nele nós podemos encontrar satisfação plena para cada área da nossa vida. E só nele vamos conseguir encontrar isso. Porque ele não pede nada em troca. Os anjos dele servem Jesus, mas não tem nenhuma malícia por trás. É o cuidado maravilhoso que ele tem por nós. Como foi cantado aqui, e muito bem cantado. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Ele alimenta os pássaros. Ele veste os lírios, ou seja, ele cuida da natureza. O que mais não fará? Jesus Cristo levanta esse questionamento. O que mais não fará por nós, seus filhos? Deus cuida da sua igreja. Deus cuida de nós. Muitas das vezes, nossos momentos de angústia, dificuldades, batalhas, coisas que acontecem na nossa vida para tirar a nossa paz, pessoas às vezes se levantam para roubar a nossa paz, roubar a nossa alegria, trazer perturbação para a nossa vida, para a nossa casa. Nós às vezes nos esquecemos disso, que Deus está cuidando de nós e tentamos por conta própria suprir nossas necessidades, suprir nossas carências e acabamos caindo na armadilha do diabo. Mas precisamos nos manter fiéis à palavra de Deus. O Senhor está cuidando da minha vida. Eu não sei por que eu estou passando por isso. Eu não sei por que eu estou nessa situação. Mas eu vou me prostrar e glorificar ao meu Deus. Ele vai me servir e suprir as minhas necessidades em momento oportuno. Ele é Deus e Ele cuida de mim. Para nós encerrarmos, talvez a declaração mais bela do amor de Deus e da sua graça sobre nós. João 3, versículo 16. A gente sabe de cor, mas vamos ler. Eu quero ler a continuação também. João, Evangelho de João, capítulo 3, a partir do verso 16. Lá em Gênesis, Deus prometeu que o descendente da mulher pisaria a cabeça do diabo. Vamos ver como isso acontece? Versículo 16. Porque Deus tanto amou o mundo, ou em algumas versões mais antigas e talvez até mais belas, sejamos sinceros. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento, ou seja, o julgamento que está diante desse mundo hoje. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens, ou seja, a humanidade, amaram mais as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas através dela. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Aquele que não crê em Jesus já está condenado desde o Éden. Nós já nascemos condenados porque a nossa condenação, ela vem desse pecado que nasce na nossa natureza. Mas Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Deus enviou Jesus Cristo para nos libertar da condenação e do inferno, para nos libertar do pecado. E Jesus Cristo hoje se manifesta a nós, está presente aqui nesse lugar e tem o poder para resgatar e restaurar as nossas vidas. Cada aspecto dela, até mesmo aquelas partes que nós achamos que a treva é tão grande que não dá nem para nós enxergarmos solução e como sair dela. Ele é a luz do mundo e Ele pode trazer luz às trevas que estão no nosso coração. Mas qual é o julgamento do mundo? Ele veio e o mundo amou mais as trevas do que a luz. E qual será o nosso julgamento? Será que de fato temos crido nesse amor maravilhoso de Deus, que veio para perdoar-nos e salvar-nos, ou temos dado
mais atenção e amor às trevas que o diabo traz a esse mundo. Aquele que está nas trevas não quer sair dela. Quando a gente está naquele sono muito gostoso, alguém abre uma janela, aquela luz vem no rosto forte, que horror. Quem está nas trevas não quer sair dela, porque as trevas nos anestesiam. É muito difícil conseguir dormir com uma luz acesa. A treva anestesia, a gente fica dentro da treva e ali nós temos uma tranquilidade. Mas a luz não. A luz expõe. A luz expõe o que está sujo ao redor. A luz expõe o que está fora do lugar. A luz expõe o que está errado. O Espírito Santo de Deus expõe não como forma de envergonhar, mas na nossa própria consciência. Ele expõe tudo aquilo que não está certo na nossa vida. E isso nos ofende e faz com que nós desejemos as trevas. E o diabo vai vir sabendo disso, oferecendo seus anzóis para nos fisgar. Mas quando nós lemos a palavra de Deus, nos mantemos fiéis à presença do Senhor, o próprio Jesus Cristo ilumina as nossas vidas, pois lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A palavra de Deus pode iluminar as nossas vidas que muitas das vezes estão em trevas ou com áreas nas trevas. A palavra de Deus pode fazer isso. Adão e Eva não se manteram fiéis à palavra de Deus, mas Jesus se manteve fiel. A obra deles atingiu a humanidade. A obra de Jesus também. A pergunta é agora: qual deles teremos por exemplo? O Adão ou o segundo Adão, Jesus Cristo, que veio sem pecado e salvou-nos? A quem nós tomaremos por exemplo e como nos portaremos diante das tentações e do pecado que está nesse mundo? E isso somente a nossa vida devocional com Deus vai responder. Mas a resposta é: só em Jesus conseguiremos vencer. Só em Jesus. Por isso que possamos estar sempre orando, jejuando, lendo a palavra de Deus e clamando: Jesus Cristo, tem misericórdia de mim. Vamos orar ao Senhor. Jesus Cristo, tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós. Porque nós somos pecadores, ó Deus. E muitas das vezes, ó Pai, nós amamos estar no pecado. Satanás nos ilude, ó Deus, e nós nos deixamos levar pelas emoções, pelos prazeres. E esse pecado vai nos contaminando. Esse pecado vai trazendo treva para o nosso coração, para a nossa alma. E vai nos anestesiando ao ponto que nós ficamos num sono que às vezes nem percebemos, ó Deus, o que está acontecendo ao nosso redor. Acende, ó Deus, a chama, Senhor. Traz luz, ó Deus, para as nossas vidas. Extirpa as trevas, ó Pai, da nossa alma. Ilumina-nos, ó Deus, com a luz da Tua graça, Senhor. Para que, ó Deus, o pecado seja vencido e as consequências do pecado sejam anuladas na nossa vida. Que a casa, ó Deus, que está dividida em guerra, em Cristo Jesus encontre paz, Senhor. Que o casamento que está abatido, que está em ruínas, ó Deus, em Cristo Jesus encontre restauração. Que a vida, ó Deus, que está escrava do pecado e das trevas, em Cristo Jesus encontre a liberdade e a salvação. Que, ó Deus, todas as nossas debilidades, todas as nossas doenças, tanto físicas como espirituais, em Cristo Jesus haja solução e salvação, Senhor. Pois só o Senhor pode nos libertar, ó Deus. O pecado está em nós, ó Deus. E ele milita contra tudo aquilo que vem de Ti. A nossa natureza gosta do pecado, Senhor. Derrama do Teu amor sobre nós, para que nós possamos Te amar acima de todas as coisas. Para que, ó Deus, os nossos impulsos carnais, ó Pai, não sejam maiores do que a alegria que é ser fiel à Tua palavra, Senhor. Ó Deus, o mundo vem trazer para nós que ser fiel à Tua palavra é algo pesado, é algo que vai nos tirar alegria, que vai nos tirar prazer, mas é ao contrário, Senhor. A Tua palavra nos dá verdadeira alegria. A Tua palavra nos dá verdadeira paz e nos impede de cairmos nas armadilhas desse mundo que vão nos condenar a uma vida de consequências do pecado. Jesus Cristo, reina em nós, Senhor. Reina em nós. Limpa os nossos corações.
Liberta-nos de toda a consequência do pecado, inclusive da morte. Liberta-nos da morte, Senhor. O mundo está morto no pecado, mas em Ti nós temos vida e vida em abundância na Tua presença. Pois Tu ressuscitou, venceu a morte, e em Ti também nós podemos, ó Pai, ser ressuscitados, ó Deus, dessa vida de morte espiritual para a vida eterna, Senhor. Dá-nos vida, Senhor. Dá-nos vida, ó Deus. Supre as nossas necessidades. Cuida de nós. É o que te pedimos no santo nome de Cristo Jesus. Amém.